Oi, turma. Do livro Quem Ama Educa, do Isamitiba, parte 1, Educação, como vive a família hoje, capítulo 2, A Educação do Sim, no texto Garotas Onipotentes. Os comportamentos que acabei de descrever eram observados em geral em filhos homens. De uns anos para cá, passei a receber no consultório um número cada vez maior de pais que reclamam do comportamento das filhas. A maior parte deles não estava habituada às reações e ações das filhas. Na cidade de São Paulo, em 2001, fugiram de casa mais garotas que rapazes. A maioria não queria mais se submeter ao autoritarismo machista e à violência em casa. Quando as meninas atingem a idade da onipotência juvenil, geralmente após os 13 anos, podem se envolver com pessoas que usam drogas, com pretexto de tentar salvá-las. Mas o que habitualmente acontece é que elas também acabam se envolvendo com as drogas. Quem usa drogas tem sua onipotência estimulada. Quando as garotas, de fato, se apaixonam, exageram na onipotência da paixão. De tudo e de todos, o mais importante é o namorado. Assim vêm-se atacadas por 3 fortes onipotências, da idade, das drogas e da paixão. Os diálogos tornam-se, então, muito difíceis, mas não impossíveis, e insuficientes. O que pode provocar mudanças são os acordos estabelecidos e cumpridos por todos. Na educação do sim, a ponta mais perigosa, difícil de lidar, está no campo das drogas. Tamanha é a gravidade das drogas que merecem atenção à parte. As drogas são tão importantes hoje que todos os pais devem se capacitar para lidar com elas. De modo geral, as consequências são mais sérias para as garotas, embora a porcentagem de homens que experimentam drogas seja maior que a de mulheres, elas se viciam mais do que eles. Os parafusos de geleia não são invenção da juventude. Infelizmente, foram os pais que ajudaram a criá-los. Não assumiram a autoridade que lhes cabia e, numa postura subserviente, cederam a todos os caprichos dos filhos, sem distinção entre o essencial e o supérfluo. Deram aos filhos tudo tão mastigado para facilitar-lhes a vida que eles não aprenderam a mastigar a própria comida, a lutar com ímpeto para alcançar seus objetivos, a ter garras para transformar sonhos em realidade. Muitos pais acreditam que seu filho jamais usará drogas porque recebe muito amor, mas só o amor não educa. O que educa é deixar a criança assumir desde pequena responsabilidade pelo que faz. Antes, porém, de falar sobre como prevenir os parafusos de geleia, gostaria de que vocês, pai e mãe, refletissem comigo sobre os comportamentos que interferem na qualidade dos relacionamentos. Que valores são essenciais para o ser humano? O que é, afinal, a tão falada felicidade? Vamos lá? O Isamitiba joga uma bomba nuclear na mão da gente aqui, né? Olha só a pergunta. Que valores são essenciais para o ser humano? E o que é, afinal, essa felicidade? São 2 perguntas assim que mexem, né? Qual é o tipo de valor que você está dando para o teu filho hoje? Qual é o tipo de valor que você, professor, está ensinando na sala de aula para o teu aluno? E quais desses valores você já tem para poder ensinar, para repassar, para transmitir, exemplificar, serem referência? Porque mais do que falar, porque falar, como diz o ditado, até papagaio fala, né? Mas e o fazer? Quem já faz? Quem tem o domínio dos valores? E que valores você já tem domínio? Para que vocês possam exemplificar. Porque falar só não adianta. Minha mãe vivia falando para mim, eu não quero você nunca fumando. Um dia que eu pegar você fumando, eu vou socar você. Mas ela fumava que nem uma chaminé. Vendo minha mãe naquele estado, muitas vezes eu tinha curiosidade para poder ver como é que era. Só que ela tossia tanto que a curiosidade passava. Então a referência que ela me dava é que o cigarro fazia ela tossir. Mas se o cigarro deixasse ela mais bonita, mais viçosa, certamente eu estaria usando o cigarro também. Porque era o exemplo que eu tinha dentro de casa.
Então, quando a gente fala de valores, quais são os valores que uma criança pequena, desde pequena, ela precisa? Para quando chegar aos 13 anos, como essas meninas que o Isami está dizendo aqui, chegam, né, na idade dos 13, elas querem ser onipotentes em tudo, elas são donas de si e elas já querem ser dona do namorado que elas arrumam, e geralmente o namorado que elas arrumam, elas querem transformar. E aí? Qual é o tipo de valor que eu posso dar para uma criatura que ela não chegue a esse ponto? Que ela não deseje transformar o outro, mas transformar a si mesma. Qual é o tipo de valor que eu, enquanto pai, enquanto professor, eu posso ter para exemplificar o meu filho para que ele possa crescer saudável, sem achar que ele sabe tudo, dono de si, que ele seja onipotente aos 13 anos de idade. Que aos 13 anos a criança tem que ser criança, ainda é uma criança. Outro dia eu estava numa roda de crianças e pré-adolescentes, né? Pré-adolescentes pela idade cronológica que o pessoal coloca como pré-adolescente. Mas eu olhei para todos eles e falei assim, olha gente, eu tenho 51 anos, para mim vocês todos são crianças. Não interessa se tem 6 anos ou se tem 14. São tudo criança. Não consigo ver diferença. Ah, mas a gente tem que respeitar cada fase. Eu tenho que respeitar a responsabilidade que cada um já tem. Aí eu respeito. Mas a forma que os 14 anos estavam se comportando e as crianças de 8, o comportamento era igualzinho. Então não tinha diferença, não tinha como eu falar, não, eu vou te respeitar porque você já é um pré-adolescente. Pré-adolescente com comportamento de criança de 8 anos, então é criança. Não tem diferença nenhuma. A gente vai vendo o amadurecimento da criança e a gente vai dando para ela a liberdade. Já falei isso aqui nos outros textos. A responsabilidade é o norte de quanto essa criança vai tendo de liberdade, que a gente vai poder dar liberdade para ela. À medida que ela mostra que ela é responsável, você vai dando liberdade. Mas se ela não tem responsabilidade sobre os seus atos, como é que você dá liberdade? A educação do sim dá. A educação do sim pode tudo. Inclusive usar droga dentro de casa. Já cansei de ver algumas pessoas conhecidas falarem assim, eu prefiro que meu filho fique usando narguilha aqui dentro de casa com a namorada, com os irmãos, do que não saber por onde ele anda, com quem ele tá. Pelo menos aqui eu tô vendo. Qual é a diferença de você estar vendo teu filho usar droga e não ver ele usar droga? Tá usando. É educação do sim. Ah, não, mas narguilha não faz mal. Faz mal, sim. Ah, mas é liberada pela justiça, pela lei. E quem disse que governo quer alguma coisa de bom para nós? Eles só não liberaram até hoje cocaína, maconha e tantas outras ilícitas aí, porque os traficantes não vão dividir o lucro com eles. Porque se dividisse, que nem o cigarro dividiu, estava liberado. Então, gente, não é governo, nem federal, estadual, municipal, que determina o que você pode e o que não pode fazer. Quem tem que determinar é você. E quando você educa uma criança, seja professor ou um pai, você é o exemplo dessa criança. Então você também tem que ser limpo para ensinar coisas limpas. Se você faz uso de droga, seja ela qual for, você é um péssimo exemplo. E essa criança, lógico que ela vai em determinado momento, ela vai te seguir. Ela vai achar bonito aquilo, ou no inconsciente dela mesmo, como crianças que são biologicamente falando, né? Já vem no DNA dessas crianças o vício do álcool, por exemplo, porque a mãe bebia durante a gravidez ou o pai. Tá lá, no DNA da criança. A chance de se tornar um alcoólatra é muito grande, porque lá no DNA já tá aquilo ali. Se ele aceitar um copo de cerveja, é capaz de ele ficar com esse copo de cerveja pro resto da vida. E ir piorando, sempre mais e mais. Então, na educação do sim, uma menina de 12 anos de idade já pode andar seminua no meio da rua, batonzão vermelho na boca, cabelo até a cintura,
já pintado umas 200 vezes de cada cor. E isso tá bonito, tá certo. Não é uma questão de gosto, não é mesmo. Eu fico no portão, às vezes, aqui de casa, sentada na calçada para pegar um pouquinho de sol, que minha casa não tem sol. Então só tem lá fora, na calçada. Aí eu coloco minha cadeirinha lá e sento lá um pouquinho. Eu fico de olho arregalado de ver meninas parecendo prostitutas, com o estilo de roupa que elas passam aqui. Meninas que você vê que não deve ter mais do que 12 anos. De 10, 11, 12 anos. Completamente onipotente, como diz o texto aqui. E quem é que vai se envolver com meninas desse tipo? Os drogados. Porque os meninos que são estudiosos, que são dedicados, que são bons filhos, eles não vão procurar meninas desse naipe aí. Então elas têm uma tendência muito grande, quando se desvirtuam, a procurar meninos desvirtuados e vice-versa. Então, e quando a coisa não anda muito bem, suicídio. Quando as coisas não saem do jeito delas ou deles, suicídio. E o suicídio está aumentando. Principalmente o infantil, o infanto-juvenil. Porque eles não seguram a onda, velho. Não tiveram uma base sólida, aonde alguém vai chegar numa menina e vai falar pra ela assim: ai, você fica tão bem se você prender o cabelo, se você fizer não sei o quê, colocar um monte de coisa no teu cabelo, passar um batom, fazer isso, fazer aquilo. Se ela tiver uma estrutura de valor, ela vai falar: não, eu gosto do meu cabelo desse jeito mesmo. No dia que eu quiser, eu vou na cabeleireira, eu mudo. Eu sempre comento, brinco, né, sobre o meu cabelo, que eu tinha cabelo pra caramba e tal. E sempre vem opiniões sobre o meu cabelo, o que eu devo fazer e tal. Eu escuto todas as opiniões, mas quem vai decidir o que fazer no meu cabelo sou eu. Hoje eu tenho valor. Eu tenho aquela coisa do eu sei escolher. Mas se é uma menina, faz isso, ela vai lá e faz. Faz aquilo, ela vai lá e faz. Ela vai fazendo tudo que manda. Quando chega aos seus 18 anos, já não tem mais cabelo. Tá pior do que eu. Então, é muito sério essa questão, né? Quando você dá os princípios e valores, você está estruturando a vida daquela pessoa. Para ela poder escolher o sim ou não. Para ela ser dona de si. Ela não tem que ser dona do outro, ela não tem que resolver o problema do outro, ela não tem que resolver o problema do drogado. Eu tive um aluno uma vez, o nome dele era Alexandre. Ele estava comigo na 6ª série, na época era série, não era ano. E ele se envolveu com uma menina que estava na 8ª. A menina usava droga e ele não. Para ele poder chegar até a menina, o que o Alexandre teve que fazer? Usar droga. Qual era a base que o Alexandre tinha? Uma avó já velha, idosa, doente, a mãe e o pai tinham sumido, e ele se apaixonou perdidamente por essa menina. Então a solução dos problemas do Alexandre seria casar com aquela menina. Ele achava que, usando droga, ele ia se aproximar dela, mas que quando ele estivesse com ela, ele ia fazer por onde ela parasse de usar. Acabei perdendo o Alexandre. Porque ele, sem base moral, sem uma base de princípios e valores, sem uma base familiar, carente, ele entrou naquele mundo, a menina deu um não para ele, e aí ele passou a usar uma quantidade maior de droga. E eu perdi o menino. E eu fiz de tudo na época. Levava ele para minha casa, pedia para ele ficar mexendo no feijão para mim, que eu estava grávida, e eu tinha medo de panela de pressão, não gostava do cheiro do feijão por causa da gravidez. Então, tudo era desculpa para levar ele para minha casa, para ele ficar comigo, para tirar ele daquilo. Mas não era o suficiente, porque ele não tinha base sólida de princípios e valores. E que princípios e valores são esses que o Isamitiba pergunta? A segurança de um lar, de uma família unida. Ele entendeu o que é amor. Ele entendeu o que é perdão. Entender que, de fato, ele precisa
ter união, ter perseverança, paciência, tolerância, tudo, gente, passo a passo. Todos os princípios e valores eram necessários para que aquele menino não fosse perdido ali. E assim é em relação às meninas que o Isamitiba está dizendo. Se elas têm autocontrole, autoestima, ninguém vai desvirtuar essas meninas. Mas se a menina já fica naquelas, não pode receber um elogio, que ela já fica toda porque é carente, é fácil presa para outros meninos mais espertos do que a própria mãe e o próprio pai, que às vezes não está vendo nada disso. Às vezes a própria mãe ou o pai fortalece na menina essa insegurança. Se ela é bonita como é, por que ela precisa aos 8 anos passar batom? Se ela está fortalecendo a insegurança dessa criança desde pequena. Ela precisa usar batom para que alguém fale que ela tá bonita. E as pessoas precisam entender que bonita é o que você é, não é o que você veste, ou o que você se perfuma, ou o que você se pinta. Hoje é tanta coisa que inventaram que até tem piadinha na internet, né? Que quando a mulher vai dormir, ela se desmonta, né? Ela tira os canecalon, sei lá como é que chama, né? Do cabelo, que deixa o cabelo maior, mais viçoso. Ela tira cílio, ela tira a pintura, aí a sobrancelha foi desenhada, né? Aí tem sobrancelha que tira, tem outras que é permanente, tira batom, aí a boca que tava desse tamanho passa a ficar pequenininha. Aí você desmonta a mulher toda quando o cara olha assim e fala, epa, essa eu não quero não. Porque não era nada daquilo de verdade. Tudo aquilo ali era falso, era montado. Então, a pessoa desde pequeno tem que entender que ela é o que é. Ela é bonita como é. Se ela colocar um batom, se ela colocar um cabelo a mais, se ela colocar um cílio a mais, é um enfeite. Isso não significa que ela ficou bonita por conta daquilo. Não, é um enfeite. Eu uso óculos porque eu preciso, mas eu uso de vez em quando brinco, é enfeite. Agora, porque eu usei brinco, eu tô mais bonita? Não, eu tô bonita do que eu sou. O brinco é um enfeite. O óculos eu não posso dizer o mesmo, que sem ele eu não enxergo nada aqui. Mas é isso. Vamos tentar fortalecer a autoestima dessa molecada. Mas não enfeitando como elas são, respeitando a faixa etária. Né? É criança. Criança de 13 anos é criança. Tem que ser criança. Vamos parar com essa história de pré-adolescente. É criança e depois vamos lá para o adolescente. Chega de pré-adolescente. Essa parte do pré-adolescente fica parecendo que as crianças são obrigadas a se tornar adolescente. E não é assim, deixa a coisa correr natural. Eu saí das bonecas e passei a ver os meninos da noite pro dia. Aconteceu naturalmente, eu não era pré-adolescente. É uma coisa natural. Cada um vai ter o seu momento. Mas tem que ser respeitado, tem que olhar para a pessoa, o que está acontecendo com ela e nortear. Agora, você tá vendo minha filha como ela tá bonitinha? Nossa, ela já usa mini saia. Tá, usa mini saia com 10 anos de idade. Pô, peraí. Pra quê? Você vê, minha filha tá com 12 anos, já tá com corpinho de moça. Aí você vai reforçando a ideia. Aí a criança fica perdida, porque ela, enquanto ser, ela é uma criança. Mas a sociedade, os pais já estão exigindo que ela seja uma moça. Eu falo para os meus alunos que têm 25, 30 anos, eu falo, para mim, vocês não passam de ser os meus meninos, minhas meninas. Eu não chamo de outra forma. É todo pai já, de filho com 5, 6 anos de idade, mãe. E eu falo para eles, vocês continuam sendo minhas crianças. Eu não tô errada. Se falar que eu tô errada, eu não tô, gente. São minhas crianças. Porque para quem tem 51, eles são minhas crianças. Só que eu respeito. É pai, então respeito. É mãe, eu respeito. Não vou tratar como se fosse criança, mas é uma forma carinhosa que eu tenho com eles. Porque os meus alunos, eles são especiais. Os que passaram por mim realmente entenderam a autoestima, o autocontrole, o viver bem, o conviver bem com os outros, que levaram os valores que eu
introduzi, que eu trabalhei, eles não estão dando trabalho por aí, não. Agora, os alunos que passaram por mim, que não entenderam essa parte, estão dando trabalho, sim. Então, o que ele fala aqui, eu tenho a prova na sala de aula. É muito importante o professor trabalhar valores morais, princípios morais na sala de aula. É muito importante, né? E isso vai amadurecendo a criança, né? Os pais não só falar, mas exemplificar o tempo todo. Não adianta nada falar, não faz, e você, enquanto pai, enquanto mãe, você faz, né? Tá bom, gente? Depois a gente vai continuar no capítulo 3 amanhã. Fiquem com Deus aí.